Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, gente, hoje eu vou estar mostrando para vocês e falar um pouquinho aqui sobre essa espécie, o Ascocentrum miniatum, planta aí originária de Sumatra, Tailândia, Malásia, Javas, entre outros. É uma planta de fácil cultivo, considerado aí a espécie tipo do gênero dos Ascocentrum, certo? Temos também essa planta em outras colorações. Acredito que no tom de rosa e branco. Não tenho certeza absoluta, mas acredito que seja apenas nessas três cores. Esse é considerado como vermelho ferrugem, né? Mas para muitos é o laranja, que é o mais comum de se encontrar. Uma planta de fácil cultivo, aí com um certo parentesco com as vandáceas. Como vocês podem perceber que o vegetal da planta é bem parecido, né? É pertencente aí à família. É uma planta que entolcera muito rápido, tem um desenvolvimento acelerado também, que é um diferencial aí. É planta que emite várias mudas. Como vocês podem ver aqui, ela emite mudas tanto embaixo quanto no meio e até mesmo em cima da planta, nas partes mais altas. Assim, conforme ele vai florindo, desenvolvendo, ele vai emitindo novas mudas. Esse vaso, como vocês podem ver aqui, são mudas que foram retiradas aqui de cima da planta para desamontoar. E fui formando o vaso. É uma planta aí que forma belíssimas touceiras. E uma planta que tem uma floração bem abundante também. O legal de se ter aí em coleção, pois ela forma lindos arranjos. Vou tentar uma iluminação melhor aqui. Isso. Olha, como vocês podem ver, é uma planta muito bonita. Infelizmente não é perfumado, assim, não tem um perfume intenso. É um perfume muito discreto mesmo, muito, praticamente, quase que imperceptível. Mas a sua cor, né, que é muito vibrante, uma coloração muito intensa, atrai também bastante polinizadores. Uma planta que forma cápsulas muito fácil. Uma planta que geralmente quando termina a floração nunca fica aí com menos do que 6, 7, 8, até mesmo 10 cápsulas aí já formadas, já formando, né, em desenvolvimento. Eu acredito que seja devido à coloração, que é uma cor intensa, bem chamativa, né, que deva atrair os seus polinizadores, porque o perfume não é muito notável. Mas é uma planta assim que, como as vandáceas, gostam de bastante calor e umidade, certo? Assim como é natural, né, encontrar essa planta na natureza, é em locais onde a temperatura é muito alta, temperaturas aí que podem chegar a 38, tem alguns lugares até 40, 43 graus. Então é uma temperatura que é bom em lugar bem quente, mas a umidade também não fica menos que 80, 90%. São locais muito úmidos. Mas é uma planta que se adapta facilmente. Pode ser cultivado desde locais onde é mais quente, que é o preferencial, até locais onde é um pouco mais frio. Lembrando que onde tem geadas, um frio mais intenso, né, deve-se obter aí um cuidado maior com essa planta, tá protegendo de ventos gelados, pois pode acabar danificando a planta, atrapalhando o desenvolvimento e impedindo floração. Uma planta que infelizmente flore apenas uma vez ao ano, sempre aí durante o mês de início de setembro até fim de outubro, início de novembro, a gente ainda encontra essa planta florida. Tá? A gente é uma planta que varia um pouquinho aí, entre 2, 3 meses, mas é uma floração muito duradoura. Essa planta, como vocês podem ver, está numa florada praticamente ainda perfeita e ela já está há 25 dias floridas. Então, assim,
ela é bem duradoura, pelo jeito que ainda ela se encontra aqui, ela deva ir mais uns 20 dias, então ela deva ficar entre uns 40 a 50 dias florida, né, mantendo a floração, e sendo que aqui no meu orquidário, infelizmente eu não separo plantas para não molhar, mas se você remover essa planta num lugar onde ela não vai pegar água nas suas flores, ela pode aturar até mais. Aqui, como é irrigação automática, acaba molhando tudo, então, mas não me importo, assim, devido a isso. 40 dias aí é um prazo muito bom, dá pra gente desfrutar bastante da beleza da planta, né? E é bom também que a planta não se desgasta tanto, não sente tanto. É uma planta que tem uma coloração bem bonita, também do vegetal, que por mesmo que ela fique em local bem claro, com muita luminosidade, ela mantém um verde intenso nas suas folhas. Então isso é bem bacana, suas folhas são bem grossas, né? E rígidas, não sei se dá para notar no vídeo aí, mas é uma folha bem dura, assim, bem rígida mesmo, até mais do que a das Vandas. É uma planta de pequeno porte, não costuma ficar mais do que isso, assim, de altura, certo? Geralmente encontra essa planta mais alta, mas não uma única planta, é porque as mudas que vão subindo, como se eles vão se desenvolvendo, começa lá de baixo e vem subindo como uma escadinha, né? E as mudas então vai ficando mais alta e as mudas vão dando mudas e assim a planta vai ficando mais alta. Mas a planta em si mesmo não é uma planta de ficar muito alta. É uma planta bem baixa. E cerca de 30 centímetros, 35 ao máximo. Então assim, é uma planta que gosta de muita luz, certo? E eu aconselho sempre utilizar ela no cultivo dela aí um sombrite de 50%, certo? Que é o melhor aí, que vai estar ajudando numa florada mais intensa. É uma planta assim que, para quem está começando a cultivar vandáceas, né, são plantas um pouco mais exigentes a respeito de umidade, é uma planta que eu recomendo. Pois entre elas são as mais resistentes, são as Ascocentrum. Então, assim, ela suporta bastante, apesar de necessitar de uma umidade alta, algum período aí com menos umidade ela também suporta. Não vai ficar tão bonita, a planta vai sentir um pouco, mas ela não vai acabar morrendo como as Vandas, né? A Vanda, se deixar um período aí meio longo de estiagem aí, a umidade baixa, você acaba perdendo. E os Ascocentrum não, são plantas mais resistentes. E um diferencial também, que o Ascocentrum você pode cultivá-los em substrato. Como vocês podem ver aqui, eu utilizo um mix com carvão, casca de pinho e um pouquinho de chips de coco. Mas é muito mínimo mesmo. Eu não gosto muito de utilizar os chips de coco, não. Mas aqui é um substrato que ainda tinha pronto e acabei utilizando. Assim, é uma planta que não importa, né, do substrato, porque as Vandas já não gostam de substrato, preferem as raízes aéreas. Os Ascocentrum já até que preferem, porque grande parte de suas raízes ficam no substrato, aonde fica a maior concentração de umidade, e as outras raízes descem, assim como as Vandas, ficam raízes aéreas. Então sempre bom estar plantando também cachepôs ou vaso de cerâmica bem furado, para que dê uma maior aeração nas raízes, né, e possam estar saindo livremente e se desenvolvendo melhor, certo? Bom, pessoal, não tem muito o que dizer dessa planta, é uma planta de fácil cultivo aí. Os pontos principais foram esses no qual eu citei. É bom também lembrar um pouco a respeito da adubação, certo? Porque, assim, adubação, tudo a gente precisa, né? Num total aí de todas as espécies, gêneros, para todos os tipos de planta, não só orquídeas, mas outras também, precisam de adubação, porque precisam de nutrientes, de alimento. Então, a adubação é um ponto que a gente não precisa quase que nem que ficar focando, pois é obrigatório,
né? Uma adubação balanceada, não exagerada, porque pode causar também sérios danos à planta. Uma adubação aí muito forte. Então, assim, acaba danificando a planta também. Mas sempre proporcionar pelo menos o mínimo de adubo, né? Para a planta, adubos próprios para orquídeas, para que vocês possam ter belas plantas aí, floridas e se desenvolvendo muito bem. Então, pessoal, o que temos para falar dessa planta mais é isso. Se vocês gostaram, não se esqueça, deixa o like, compartilhe o vídeo aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Logo teremos outros vídeos também. E a respeito do pessoal aí estava me pedindo até em comentários anteriores em outros vídeos para falar um pouco sobre o Dendrobium thyrsifolia, certo? Eu não esqueci de fazer o vídeo, né? Nem nada, é porque eu ainda não tenho ele florido aqui, mas tem um outro parente que está começando a abrir hoje, então logo eu vou estar fazendo um vídeo aí mostrando e explicando um pouquinho sobre ele, tá? Mas acompanha aí o canal que logo vocês vão ter os vídeos aí. Se vocês quiserem também sugerir outros temas também para o canal, para mim estar fazendo vídeos, eu vou estar sempre lendo os comentários, respondendo, certo? Então, assim, se vocês, de preferência que vocês deem aí as sugestões, dicas, tá bom? Críticas também são bem-vindas. Que tudo que a gente possa estar fazendo aí para estar melhorando o canal para vocês, tá bom? Então fiquem com Deus e até mais.